mistérios ou poderes sobrenaturais, espetáculo ou técnica para tratamento de doenças emocionais. Falamos da hipnose clínica, uma forma de terapia utilizada por alguns psicólogos e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Você teria coragem de ser hipnotizada para tratar seus medos, ansiedades, angústias ou dependências químicas? Então, vamos fazer uma viagem pelo mundo da hipnose e saber a importância dessa técnica como tratamento. Bom dia. Para falar sobre os mistérios e os tratamentos feitos através da hipnose, eu converso com o psicólogo Reinaldo Momo. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, como vai, Carlos? Tudo bem? É uma satisfação tê-lo aqui no programa. É um prazer imenso estar aqui contigo e o seu público. Pois é, a sua agenda deve estar lotada, né? Graças a Deus. Essa semana toda no Recife, hoje é sábado e tem programação também? Temos várias entrevistas aqui na sua cidade e a partir do dia 27 eu volto para Fortaleza, de onde eu vim recentemente. Agora a gente começou, Reinaldo, falando aqui na abertura dos mistérios, dos poderes, vamos dizer assim, sobrenaturais e da técnica realmente da hipnose clínica, Sim. que é o nosso assunto da entrevista. Mas, na verdade, as pessoas têm um mito muito grande. E quando a gente falou da hipnose que teria no programa, muita gente mandou e-mail, muita gente se interessou pelo assunto. Na verdade, há uma diferença entre a hipnose espetáculo, show, que as pessoas estão acostumadas a verem, e a hipnose clínica, que é um tratamento para a cura de doenças, não é isso? Sim. Então, existe muito mito sobre o que é a hipnose. A hipnose é uma técnica milenar que no tempo de Cristo, e dos gregos e dos romanos, era usada empiricamente como um sistema de manipulação e dominação das massas, né? Ainda é hoje através da linguagem subliminar que fica intrínseca. Por exemplo, assim, ó, quando você entra num restaurante e pede determinada marca de um produto, é porque você está condicionado a pedir aquele produto. Então, toda a mídia, toda a propaganda trabalha o aspecto do inconsciente coletivo, né? Então, a hipnose moderna, a hipnose clínica, são técnicas que eu utilizo através de uma forma de dissociação da consciência. A pessoa entra em estado alterado de consciência, não sofre, não sente dor, não boa, e lembra dos seus arquivos de memória. E através das suas lembranças do seu passado, através de técnicas modernas que eu domino e de vanguarda, eu ressignifico essas emoções de acordo com o desejo e a vontade do paciente. Ou seja, em momento algum eu vou ferir a ética, né? Eu só faço aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa quer. Infelizmente, existe uma lei, uma doutrina espiritual que diz que tudo aquilo que a pessoa quer, eu possa fazer. Antes da gente entrar nesse assunto da religião e tal, tem algumas imagens que a gente está mostrando aqui no programa, que na verdade elas foram feitas em Fortaleza, é isso? Exatamente. O que foi essa demonstração, Reinaldo? Bem, uma determinada TV local me convidou para fazer demonstrações na rua. Então me deixaram na Praça do Ferreira, onde eu coloquei umas 20 ou 30 pessoas em transe espontaneamente, veja. A pessoa balança, já perde o seu equilíbrio, a sua consciência do aqui e agora, e entra num nível alterado de consciência em que ela se permite relaxar e entra realmente numa espécie de letargia. É como se fosse um sono profundo. Na realidade, a pessoa não dorme, não sofre, não sente dor, né? Mas há algum risco? Nenhum risco. Isso é extremamente agradável, é prazeroso e é salutar. Porque no momento em que a pessoa relaxa e volta de novo para a consciência, ela volta relaxada, como eu já disse. Nesse caso aí, era um palhaço lá, né? Sim. Era um povo da rua, em forma de palhaço, que estava alegando o público. E ele chegou lá, fazendo as suas palhaçadas, digamos assim, e eu rapidamente coloco ele em transe. E como ele era sensível, ele pega uma cebola, a pedido da apresentadora, e come a cebola achando que é uma maçã. E veja como ele come prazerosamente. É né? verdade. E oferece a cebola para o público, mas ninguém quer comer a cebola. É verdade. Né? Mais tarde eu fiz uma peça de um quadro de alucinação, não sei se você tem aí, em que ele imagina as pessoas nuas e sai dando gargalhada, olha lá, o fulano pelado. Então, por ser sensível, ele participou dessa demonstração de uma forma muito enfática. Né?
A gente vai querer, evidentemente, no programa, sim, que você faça uma demonstração. A gente pode escolher aqui um dos funcionários, nós temos aqui a produção, os cinegrafistas, mas aí fica para o próximo bloco. O que eu queria saber, sim, em relação a esse trabalho que você desenvolve, é que doenças podem ser curadas através dessa técnica da hipnose? Sim, então, o objetivo do meu trabalho como psicólogo e como hipnólogo é trazer resolução rápida a doenças psicossomáticas, a traumas, bloqueios emocionais, a fobias, todas elas, pânico, depressão, né? E o interessante, que não é uma regra, mas costumeiramente muitas pessoas costumam se sentir curadas. E note bem, eu não curo ninguém. Eu apenas ofereço ferramentas e instrumentos de trabalho que são modernos e que ressignificam rapidamente na mente da pessoa, como se fosse um grande computador, que aliás é uma réplica da nossa mente, né? O indivíduo deleta ou salvaguarda. Ele pode salvar arquivos de memória ou simplesmente deletar. Manda para a lixeira, né? E após deletado, indo para a lixeira, ele não vai lembrar. Pelo menos não vai dar o devido valor que dava antes, após a sessão. Então, naturalmente o indivíduo vai ressignificar a sua emoção e vai transformar um limão numa limonada, para ser mais explícito, né? O indivíduo entra com uma sensação de frustração na sua vida e sai com uma sensação de leveza e de bem-estar. Agora, essa técnica utilizada, Reinaldo, ela tem contestações? Por exemplo, os psiquiatras ou até outros psicólogos que não utilizam como técnica, eles, sim, contestam esse tipo de trabalho? Sim, por exemplo, quando o homem foi à Lua, todo mundo questionava, mas será isso realmente verdade? Será que não foi uma montagem cinematográfica, né? Então, quem desconhece, recrimina muito. Quem conhece, passa a utilizar porque é uma excelente ferramenta de trabalho. É por isso que atualmente eu estou aceitando inscrições dos meus colegas que queiram aprender esta técnica comigo, né? E a partir deste momento eu estarei fazendo curso somente para psicólogos, médicos e dentistas. Porque é a área da saúde mental, né? Eu sou contra que o leigo faça hipnose, porque é uma ferramenta muito precisa, muito forte, e o que pode ser usado para o bem, muitas vezes pode ser usado para o mal. Então eu acho interessante deixar claro que eu só utilizo dessa técnica para o bem do indivíduo, para o bem do sujeito, buscando aquilo que ele me autoriza a fazer. Por exemplo, se ele quer eliminar fobias, todas elas, pânico ou depressão, isso normalmente, muitas vezes, acontece já na primeira sessão. Varia de caso para caso, porque nem sempre a queixa do meu paciente é aquilo que durante a sessão aparece. Muitas vezes não é. Muitas vezes a queixa é pequenina e o caso é grave, como abuso sexual, vítima de maus tratos, bullying. É impressionante, agora está sendo muito comentado bullying, mas eu venho tratando disso há muitos anos como extremamente severo, no sentido de trazer traumas e bloqueios emocionais para crianças e adultos também. Eu trabalho com muitos adultos que se queixam diariamente para mim que quando eram crianças foram vítimas de maus tratos pelos colegas na escola. E gerando isso aí, timidez, vergonha, complexos de ser gordo, feio, magro, alto ou baixo, cada um tem seu complexo. Então eu trabalho no sentido de libertar pessoas dos seus sofrimentos. Agora a gente percebe no seu trabalho também que nem todas as pessoas são sensíveis à hipnose. Sim. Na verdade, uma pessoa entra em... quer dizer, elas são hipnotizadas, mas todas umas são. com mais facilidade. Mais, outras menos. Como é que se define esse tratamento quando uma pessoa chega ao seu consultório? Toda a pessoa vai ter realmente o tratamento da hipnose? A demonstração que eu faço em praça pública, na rua, ou aqui mesmo no seu estúdio, não é a demonstração, ou não é o tipo de hipnose que eu faço em consultório. Em consultório, o meu paciente está sentado, confortável, ou está deitado e relaxado também, muito mais confortável, e ele vai sendo conduzido verbalmente através de uma espécie de túnel do tempo para o seu passado. E à medida em que ele vai lembrando daquilo que tem que lembrar, somente daquilo, eu vou ressignificando e, como se fosse um laser psicológico, eu vou cauterizando e fechando as frustrações, como traumas, bloqueios, mágoas, tristezas, medos, raivas e por aí afora.